está? Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 4 de junho de 2000. Esse dia significa alguma coisa na minha vida. 4 de junho. Não é nada tão importante também, mas não é um dia qualquer. 4 de junho. Enfim, 4 de junho de 2025. Agora são 11 horas e 28 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, estamos naquele período nojento aqui em Porto Alegre em relação à temperatura. Em relação a tempo, não a temperatura. Agora tá maravilhoso, deve estar o quê? Uns 18 graus, céu azul e tal. Mas até coisa de meia hora atrás a cidade está tapada de neblina e a umidade. Essa sim pega, a umidade. Não sei se vocês estão vendo a rua aqui, conseguem reparar. Parece que choveu. Literalmente parece que choveu. Mas desde que eu tô acordado, nem uma gota de chuva eu vi caindo. A não ser a densa umidade. E como diriam os antigos, cerração que baixa, sol que racha. Uma característica dessa época do ano também, aqui em Porto Alegre, é o aeroporto, né? O aeroporto sempre fecha, ou pelo menos fica fechado até lá. Não sei como é que tá agora com as questões pós-enchente, se eles resolveram a questão dos instrumentos para dias com neblina e tal. Mas é histórico aqui, no mês de junho, nessa época do ano, né? Neblina até 10, 11 horas da manhã e o avião não desce, não tem jeito. E consequentemente não sobe também. Enfim, sempre dá um caos, sempre gera um transtorno. Mas é isso, como eu já estou saindo, já foi a cerração, agora vou aproveitar só o sol que racha nesse dia que parece estar maravilhoso. E mas pelos prints que eu recebi no grupo ali, que eu acompanhei, e algumas postagens, o estagiário tá daquele jeito. Agora chega de ladainha, vamos direto ao assunto. Vocês viram a novidade? Quem me acompanha no Insta já deve ter visto, né? Chega de fazer propaganda de graça. Sim, agora sou um influencer do Baratão Combustíveis. Depois de testá-lo por cerca de um mês mais ou menos, e posso confirmar para vocês que funciona. O desconto é válido, o combustível dos postos que eu abasteci, ok, né? Moisés não reclamou em momento algum. Tornei-me influencer do Baratão Combustíveis e agora tem o cupom diário 20. Repito, a partir de hoje, dia 4 de junho de 25, eu sou um influencer do Baratão Combustíveis. Tu não sabe o que é Baratão Combustíveis? Então agora eu vou te apresentar formalmente. É um aplicativo de descontos, né? Que tem postos cadastrados. O nosso foco aqui basicamente é combustível, né? Tem vários produtos ali, por exemplo, gás de cozinha. Eu não vi ainda qual é o posto de gás, mas eles também têm desconto para gás de cozinha, por exemplo. Outro dia eu vi, era por R$89, se eu não me engano, o gás de cozinha, mas como o meu gasto está tranquilo, eu não fui atrás para saber. E eu já vi também que tem desconto em sites, tem desconto, enfim, né? Mas o nosso foco é a gasolina, que é o que pesa no nosso bolso diariamente e literalmente, né? Os preços do Baratão já são abaixo do mercado. Por exemplo, estou indo abastecer agora aqui no posto da Otto. Estou vazio, sem corrida, desligado. Justamente estou indo abastecer porque eu estou precisando de fato. Estou sem autonomia ali, segundo o marcador do carro. E então já vou colocar minha gasolina de hoje. Já comprei o cupom. Eu paguei R$5,65 o litro, menos 20 centavos por litro. Porque eu já usei meu cupom diário 20, né? Já aproveitei para mim, para benefício próprio, e já peguei mais 4 pila da máquina, 20 litros vezes 20 centavos. Então, resumindo, eu tô pagando 5,45 centavos o litro da gasolina comum. Repito, 5,45. Na maioria dos postos que eu tenho visto aí, é verdade que nas últimas semanas baixou um pouquinho, mas a maioria dos postos mais baratos que eu tenho visto está em torno de 5,89, 5,79. Então só aí de partida já está levando 30 centavos de lambuja e pode chegar a mais esse desconto.
Então, se por acaso tu ainda não baixou, não tem esse aplicativo instalado no teu celular, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, Baratão Combustíveis. Eu tô testando já há mais ou menos 30 dias. Funciona valendo, o desconto é real, cai no teu bolso. E cada vez que tu for fazer a tua compra, tu coloca lá antes de finalizar, cupom de desconto diário 20. Aí tu garante, além do desconto do aplicativo, mais 20 centavos por litro de combustível que tu abastecer. Ok? Então vem comigo. Vamos pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Certo aí, né? Tudo certo, né? Sim. Feito, obrigado. Então é isso, abastecido aqui, 20 litrinhos. Agora eu liguei o aplicativo enquanto o rapaz abastecia o carro ali. Eu tô com uma 698, mas como eu não faço corrida menor que 10, recusaram com sucesso, até porque uma 698 vai buscar 3 km. É muito desaforo, né? É muito desaforo, inacreditável. Eu queria compartilhar com vocês, quando eu vinha vindo pra cá, mais uma vez eu tive flashback na minha cabeça daquele dia, daquela manhã, segunda-feira, uma manhã não era pós-pandemia ainda, era agosto de 2020. Não tinha nem começado, na verdade, né? Mas o pessoal achava que podia começar a sair pra casa. Foi naquele momento em que passou o Fica em Casa, aquele forte do Fica em Casa que teve no início, né? E daí o pessoal ali na metade do ano começou a sair devagarinho, naquele momento ali, eu andava com um caralho voador, era 10 horas da manhã, eu tinha acabado de abastecer no posto da Cagada lá embaixo, na esquina com a Escobar, e vinha vindo nesse sentido em direção à Tristeza, esperando uma corrida, devagarinho, me arrastando, e nisso veio um colega num Sentra não, qual é aquele outro carro? Versa, dormiu na direção e me deu no meio, bem na frente do condomínio 300 ali da Teotônia, tá ligado? Bem na frente daquele posto BR que tá desativado hoje, não existe mais. E me deu no meio. E ainda por cima tinha um outro senhor num carro velho, não lembro que carro que era, acho que era um Del Rey, uma Belina, uma coisa assim. E deu atrás do caralho. O caralho ficou prensado aqui no meio do sanduíche. Na frente um Versa, atrás um carro velho. E enfim, entrei em desespero ali, mal conseguia trabalhar. Não tinha passageiro, fazia corner shop, tentava me virar. Os ganhos da grande maioria do pessoal que estava na pista naquela época caíram vertiginosamente. E de todos os serviços em gerais, né? Enfim, salões fecharam, restaurantes fecharam. Enfim, né? O comércio todo, como um todo, era proibido abrir loja, lembra? Aquela coisa terrível que a gente passou naquele ano. E daí quando o cara me bateu, eu disse, puta, que merda, agora fodeu, né? Agora já era. O carro era da Localiza, a franquia para trocar de carro R$2.500. E daí não tinha nem para gasolina. Talvez eu tinha deixado tudo que eu tinha na gasolina que eu tinha acabado de abastecer, né? E daí o rapaz veio e dormiu na direção, 10h30 ele vinha voltando, ele começou de manhã cedo para trabalhar. Ele estava indo voltando para casa, ele mora aqui no Beco do Império. Enfim, daí quando ele desceu, eu disse, cara, tá tudo certo, sou colega, ele viu que eu era Uber, porque tinha a proteção aqui aquela proteção, né, pra não ter contato com os passageiros. Ele viu que eu era Uber, disse, cara, tá tudo certo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu tenho proteção veicular. Eu disse, cara, o que é isso, proteção veicular? É seguro? Eu disse, não, é proteção veicular, pode ficar tranquilo, tá tudo coberto. Tem certeza? Tem certeza. Daí acionei a Localiza mandou o carro depois de um guincho, depois de quase 2 horas, vieram a PTC, foi uma papagaiada. E a PTC foi ridícula aquela história, porque eles não queriam pegar no nosso documento, sabe? Por causa do contato, não podia tocar em ninguém, aquela coisa toda de máscara. O meu colega estava sem máscara. E daí os caras da PTC não queriam atender ele, enfim, mandaram a gente fazer tudo online. A gente fez os BO tudo online ali. Ele foi pra casa, eu mandei o carro pra Localiza, entrei em contato com a Localiza, teve um sinistro assim, o cara bateu em mim, eu sou a vítima da história no caso. Ela disse, beleza, manda teu carro pra cá
E eu perguntei, tá, o que eu faço agora? Ele disse, não, pode vir retirar outro, tem que pagar R$2.500. Eu disse, como assim tem que pagar? Mas eu não sou culpado. Eu disse, não, tudo bem, o seguro dele que resolva. Ele disse, não, mas ele não tem seguro, ele tem proteção veicular. Eu disse, beleza, a proteção dele que resolva. Daí ele me ligou no meio da tarde, Daniel, vamos lá, tá tudo certo, já falei com o meu corretor. É só tu me mandar o BO aqui e tal, não sei o que. Mandou uma série de documentos pra eu preencher. Ele foi lá, ele pagou a Localiza e o assunto estava encerrado, porque a proteção dele cobria os danos para terceiros. E no mesmo dia, não demorou um dia, eu já estava com o carro, o Argo vermelho, o Argostinho Carralho, vocês lembram disso? Que fez história também nesse canal, por sinal, só para não passar batido. O que eu quero dizer com isso? Imagina se, no caso ele, né, ou eu mesmo, né, não tivesse proteção veicular. A dor de cabeça que eu ia ter se não tivesse carro para trabalhar. Eu realmente estava numa situação, como todos, como muitos na verdade, como todos não, como muitos, desesperadora, fazendo compra para Madame de Pantufa. Nunca esqueço isso, o cara me falou. Eu não aguento mais fazer compra para Madame de Pantufa, no caso a Corner Shop, para quem não pegou a referência. Sim, elas iam te buscar na portaria as compras de chambre e pantufa. Por mais de uma oportunidade aconteceu isso comigo. Pra ganhar 20 pila, 30 pila e às vezes fazer cara de nojo pra ti porque tu não encontrou o creme que elas queriam. Essa é a realidade da Corner Shop naquela época, a realidade do nosso trabalho. Imagina se eu não tivesse o carro pra fazer isso. Já era ruim com o carro, imagina se não tivesse. Não demorou um dia. Um dia eu já tinha um outro carro pra trabalhar. Então fica a dica, se por acaso tu não tem proteção, não tem seguro, eu tenho uma para te indicar, para tu conhecer a Objetivo Alto Benefício. Empresa que está entrando no mercado aí com uma bela proposta, com belas coberturas, um baita valor, um baita preço, competitivo no mercado e com desconto, com baita de um desconto na taxa de adesão e nas mensalidades. Então vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Troca uma ideia com a André, clica ali, faça a tua cotação, veja se está dentro do teu orçamento. Troca uma ideia com ela, digo que tu chegou através de mim, através do canal Diário de um Uber, que ela tá lá pronta, disposta aí, cheirosa na pista, te esperando para tirar todas as tuas dúvidas. E não saia para ir rodando, mesmo num dia maravilhoso como esse, assim como quem vai a merda, com teu patrimônio desprotegido. E nada ainda, já são mínima 10, já são 5 pro meio-dia. 10 minutos, 6 falando com vocês, mais 4 que eu saí do posto. Só tocou aquela de 6,98 que eu recusei no take anterior. 7,27, mínima 10. Tem dias que é melhor não sair, né? Pô, mas 4 de junho, a propósito, não era sobre o mínima 10, 7,81, nem sei pra onde era. Não era sobre o Noene Borbinha, o Borba, quando eu citei que o 4 de junho significava alguma coisa pra mim. Não é. 14 com 15, Cepete Araju, a escola lá, 1,70, 35, não, 50 centavos o minuto com parada, nem pensar. Tem que levantar hashtag sem parada também, pessoal. Hashtag fica a dica. Já estamos na segunda, hein? O pessoal do grupo pediu para dar uma segurada na mínima 10 e eu acho que é verdade, eu concordo em parte, porque o Fique Off tá gatinhando ainda. Aqui talvez o pessoal, nós aqui do canal, a gente já entenda. Mas tem muita gente para chegar a 13 pra Santa Teresa, buscar 11 minutos. Puta que pariu, vai se fuder. Hashtag sem parada também, é a próxima, né? Mas por que dar uma segurada no mínima 10? Porque tem muita gente que não sabe o que é o Fique Off ainda, por incrível que pareça. Então a gente, os influencers que estão envolvidos nessa mínima 10, nessa campanha 21 para onde esses Brasil 465, tá? Buscar ali no Marcelo Hermes, vamos dar ali. Tá, deixa eu só, para não esquecer, hoje é aniversário do Borbinha. Eu tentei falar isso no take anterior. Não começou, não abriu, tá só um pouquinho, tô atrapalhado, mas é assim mesmo. Não tinha aberto a navegação aqui do Waze. Pô, 22 pila pra Cis Brasil, tia. Mas eu vou pra sair daqui. Já tô há 20 minutos aqui, só passando raiva, não fiz um centavo. Mas o que nós estávamos discutindo ontem? Sim, nós temos que partir pra próxima. Sim, nós temos que partir pra próxima. Mas só que tem muita gente ainda que não sabe o que é o Fique Off. Um fio no meio do caminho. Não sabe o que é o Fique Off, então
Eu vou bater mais no Fique Off do que no Mínima 10, apesar de já ter recusado umas 8 no take anterior, né? E o 4 de junho não tem nada a ver com o Borbinha, não tem nada a ver com o Borbinha. Mas o Borbinha, seguidor aqui, tava lá no churrasco, inclusive, trocou uma ideia comigo. O Inoene, acho que é isso o arroba dele lá no Instagram. Inoene, é o nome dele. Aniversário, parabéns, meu bruxo, 33 aninhos de aniversário hoje. Mandou uma mensagem que recebeu uma mensagenzinha do estagiário, mandou ele se fuder. Nem um valezinho pra ele. Nem um valezinho. Enfim, por que tá mandando fazer toda essa volta, ratinha, agora? Então é isso, pra cima deles e ferro nelas. Agora sim, vamos pegar meu primeiro passageiro. Vai, Moisés. Vou fazer a volta por aqui, porque ele tem que ser pra lá, ó. Não quero fazer toda atrapalhada. Era pra ter feito o retorno na própria Otto, tá? Então, hashtag Fique Off, pra tu que não entendeu ainda o que significa. Inicia a corrida, arrasta pra cima o aplicativo ali, Fique Off até na hora que tu for finalizar. Daí tu libera ali as chamadas. Por quê? Porque durante todo o tempo que tu estiver em viagem com o passageiro, estando off, tu está disponível para o sistema. Tá, e aí o que acontece? Estando indisponível, o algoritmo vai ficar sem opção de motorista e por vezes vai se obrigar a liberar a tarifa dinâmica. E, consequentemente, o quê? Tu vai receber mais. Então, se por acaso tu já sabe, show de bola, faça. Não concorda? Fica quietinho, por favor, não atrapalha. Concorda? Conhece alguém que dirige e não entende do que eu tô falando? Explica pra ele, tá? Mas vamos chegar aí, ó. Nós temos que chegar em todos os motoristas. Todos os motoristas têm que saber que existe essa opção Fique Off. Depois toma a decisão se faz, se adere ou se não adere. Mas tem que saber que existe essa merda, né? Alguma coisa tem que fazer. Chega de ficar passando papel de palhaço pra esse aplicativo de merda. Pronto, falei. Agora espera. Era isso, por hora. Aeroporto, vamos dar ali. Não sei se chegou a gravar, o take anterior é falar que ele tocou o aeroporto 9h80, tava ali na Marechal Inácio da Silva, na rua do cemitério São João, no postão do IAPI também. E tocou a primeira Comfort do dia, por sinal a única que tocou até agora. Não, agora eu tô aqui na rua Miracema, no Chácara das Pedras. Já tocou várias, umas 5 ou 6 Comfort de 6,98 pra buscar ali no Três Figueiras. Essa nós vamos. Essa nós vamos. 10 pila, deixa eu pensar e equilibrar meu raciocínio. Primeiro, agora são 1h da tarde. Segundo, tocou pro aeroporto, meu querido de 9,80, eu ia fazer só pra ver se... Só pra jogar, né? Só pra contar com a sorte. E daí... fui buscar a passageira, a moça entrou no carro, saiu do aeroporto, moça. Ela disse, não, tá errado, é Estácio de Sá. Então alterou Estácio de Sá. Agora tenho que buscar a Estácio de Sá pra levar ali na Praça Japão. 10 pila de Comfort. Mas o que eu ia falar antes? Não sei o que eu ia falar antes. Esqueci. Mas é isso, só no nosso 1h da tarde, calor. Faz calor em Porto Alegre. Zero álcool, zero paciência, zero estrela pro motorista. Olha só, Zero medo. olha só, nós estamos tentando ajudar o motorista. É isso São aí. vários, é uma galera. É difícil eu concordar com o Fetter, ele tem razão. No sentido fiambre. Deixa eu parar aqui porque eu acho que o YouTube corta a rádio. Já cortou uma vez a Rádio Gaúcha. O Fetter tá defendendo um passageiro que reclamou de um motorista. Não, o Léo Oliveira no Pretinho Básico trouxe uma reclamação dos motoristas com ele, porque ele, segundo ele é usuário de aplicativo diariamente, e os motoristas estão reclamando para ele que tem recebido avaliações baixas devido à bagaceirice do programa do Pretinho Básico, no caso. Sacaram, né?
o Fetter tá defendendo o passageiro que dá nota 1 pro cara. Nota 1. Os meus colegas aí, ó. Meus colegas do Black aí, que fazem Black. Porque o Fetter, sem dúvida nenhuma, se pegar aplicativo, ele só deve pedir Black. Assim como o Rafinha e assim como o Adams também, né? Nota 1 pra esses caras, tá? Bloqueiem eles. Ah, não, só um pouquinho. Dizer que a gente tá prestando serviço, que a gente tem que agradar, que a gente tem que... como é que o Fetter falou? Sei lá, foda-se. Enfim. Nota 1 pro Fetter. Só pra não passar batido. 25 para as 2 da tarde aqui no Posto Inca. Aqui no Posto Inca, vou ali mijar como se não houvesse amanhã. 10 para as 2 da tarde, tô aqui no... Que praça é essa aqui, tia? Praça dos Nativos. Essa é a rua Parque dos Nativos. Eu trouxe aqui pro Museu do Hip Hop. Segunda vez que eu trago passageiro aqui. A primeira vez eu nem sabia que isso aqui existia, na verdade. O Parque dos Nativos. Ó, tem bocha. Tem bocha. Isso que eu queria dizer. Tenho duas coisas pra falar nesse take. Primeiro, que eu venho pensando no caminho agora. Eu já comentei com vocês aí desde o final de semana. Eu tô largando os meus episódios, os vídeos aqui também lá no Spotify. Então eu queria pedir pra ti que chegou até aqui nesse vídeo, além daquele like clássico que eu tenho certeza que tu já deu, que acesse o link na descrição do vídeo lá do Spotify e me siga, mesmo que tu não consuma o meu conteúdo via Spotify. Por que eu tô pedindo isso? Porque eu preciso ter acima de 100 seguidores lá no Spotify para que eu consiga monetizar. Eu não sei exatamente o que eu vou ganhar, acho que não vou ganhar porra nenhuma, ou quase nada na verdade, mas quase nada, cada centavo importa, como diria aquele youtuber de pouco sucesso, né, ou de sucesso relativo. Então eu vi que já tem lá mais cerca de 100 visualizações nos 3 episódios que eu já lancei, que me surpreendeu, né, porque é uma outra forma de consumir o conteúdo, só escutando, por exemplo. Só que tem 8 seguidores só, o pessoal tá vendo e não tá seguindo. Então, por favor, mesmo que tu não vá me consumir lá, né, já que tu me consome aqui, eu não quero criar essa concorrência também. Acesse aqui a descrição. Depois que passar de 100 eu deixo ao Léo por vocês me seguirem no Spotify ou não. Mas até lá eu vou ficar batendo nessa tecla. E outra coisa que me chamou a atenção agora aqui na live de domingo, que para quem participou, eu levantei a lebre de fazer um churrasco aqui do canal, né, com vocês, trocar uma ideia. Eu comentei que me fez muito bem ter participado do churrasco dos guri na semana passada, que por sinal o link do próximo já está na descrição também nesse vídeo. Se quiser acessar lá, já mostrar a tua intenção de participar do próximo. Mas eu levantei a ideia de fazer um churrasco aqui no canal e tal. E das possibilidades que a gente viu, eu falei assim, preciso de um lugar aí que tenha, no mínimo, que caiba pelo menos umas 50 pessoas. Que eu acho na minha cabeça mais ou menos o que deve ter, né? Espero que sim, né? De repente vai lá 3. Que com certeza vai ser 3 sensacionais. Vai ser a melhor resenha das nossas vidas. Mas eu imagino que não cerca de 50 pessoas. E alguém falou dessas praças da Zona Norte aqui. Eu tô vendo aqui, essa aqui, que ali tinha quadra de bocha. Essa aqui tem um campo de futebol. Mas eu não vi churrasqueira, tava procurando pra ver. Mas enfim, eu sei que existe algumas praças por aí. Por exemplo, lá no Maitá tem, né, onde foi a primeira edição do churrasco dos guris, por exemplo. E me sugeriram lá perto da minha casa, onde eu moro, no Parque Nigini, que é um lugar sensacional na zona sul de Porto Alegre. Só que eu não fui lá ver ainda como é que é a estrutura do local e se dá pra fazer esse tipo de evento e tal. Enfim, só queria jogar pro universo, né? Vamos começar a falar sobre isso. Deixe os seus comentários aí, sugestões de locais e tal. Se alguém tiver um salão no seu condomínio, aquela coisa toda que possa colocar à disposição. Vai, velho! Não consegue, né, Moisés? Fogo, né? Tô trancando um amigo aqui porque o velho não vai, ó. Ó, não vai? Não consegue, né, Moisés? É só no nosso. Enfim, foi. Tô acessando aqui, não sei pra onde eu tô indo, na verdade. É que essa rua, eu parei ali, mas ela é fininha, passando um carro, eu só ficar parado no tranco.
Então é isso, tá? Já passei a minha mensagem. Me sigam lá no Spotify e vamos falar sobre churrasco. Vou começar a falar sobre churrasco, né? De fazer uma edição aí, né? No próximo mês, talvez. Nos próximos 2, 3 meses aí. Vou achar uma sombra, não vou ficar andando vazio. Não tem pra ficar andando vazio. Aqui à direita tem uma sombra, bem na saída da carga e descarga do bistec. Vou esperar um pouquinho aqui, se para ligar X, pra seguir trabalhando. Às vezes eu tenho certeza que o errado sou eu, sabe? Ou eu sou errado, ou tá todo mundo errado. Não é possível, tio. Eu vim trazer aqui no 5. Passa, moça. Eu vim trazer aqui no 5, tá? Daí pra chegar aqui, o taxista parado, desembarcando a passageira dele na entrada da área de recuo. Essa que eu tô agora. Buzinei. Bem fraquinho. Pipi, bem de levinho. Aí tá. Nada, cagou pra mim, abriu a porta e tá desembarcando uma véia. Mais véia que a Gerdi. Gerdi, no caso, foi a minha que eu trouxe. Ai, agora tem outra aqui trancando, ó. Que dificuldade, sabe? E daí, tá, desembarcou, né? A véia do taxista. E daí eu entrei na área de recuo. A véia do taxista foi se arrastando justamente na área do bus. Na área do bus. Na área do carro, aquela ali, ó. Se arrastando na minha frente, eu... Ah, daí eu buzinei. Daí ela pegou, olhou pra trás assim e me xingou. Eu disse, não. O errado sou eu, fiquei pensando. E a dona Gerdi começou a rir. Daí a véia do taxista pegou e foi pro lado. Daí tinha uma moça. A moça saiu do prédio e se parou na minha frente e disse, não, vocês estão tudo de sacanagem comigo, né, tia? Não é possível, o errado só pode ser eu. E a dona Gerdi, não é possível, moço. Ninguém tá te ajudando, você só tá vendo. Depois estressado sou eu. Ou o errado sou eu, falei pra ela. E ela deu risada, não deve ser fácil. Não é fácil, ó. Mas eu nunca disse que seria. O estagiário largou uma fake lá no centro, 4 pila. Só para o cara se movimentar, tá ligado? Não faz o menor sentido dinâmica agora 4 pila no centro. Agora são 2h47 da tarde. Eu estou aqui, ó, 2h47 da tarde. Estou aqui no posto da Silva Só, bem em frente ao corpo de bombeiros, né? Eu acabei de almoçar. E agora, assim como quem vai à merda, depois de muito tempo, tava com saudade já deste quadro. Vamos ler um versículo. Faz tempo, né? Tô só com comfort habilitado, porque eu sei que aqui não vai tocar, porque eu tenho 2 colegas aqui na minha direita e tem mais uns 3 aqui na minha esquerda. Então eu tô mal posicionado pra querer chamada agora, assim, né? Então, mas enfim, vamos dar chance pra ele. Vamos ler aqui um capítulo, vou achar um capítulo. E depois eu vejo o que faço na vida. Vai ser no aleatório, tá? Eu anotei algumas sugestões lá de vocês. Mas os provérbios que eu tava lendo outra vez eu não gostei, não curti. Não tava entendendo porra nenhuma. E vamos ver aqui, vamos pegar um aleatório, bem aleatório mesmo. Abrir o livro de Jeremias. Por sinal, Jeremias deveria ter sido o meu nome. Não sei porque minha mãe passou pela minha cabeça, pela cabeça dela, Jeremias. Mas passou, né? Graças a Deus ou não, né? Eu acho que, na minha opinião, graças a Deus que ela mudou de ideia para Marcos. E daí tá aqui o Daniel hoje, 47 anos depois. Jeremias, capítulo 8, versículo 1. Sobre o que se trata esse assunto, não sei. Vamos assim mesmo. Jeremias, capítulo 8. Assim que é bom, sem contexto, né? Capítulo 8, que é o meu número da sorte, por sinal. Ou pelo menos aquele que eu gosto. Sendo da sorte, eu não sei. Jeremias, número 8. Opa! O 8 deitado é infinito também, né? Será que tem alguma mensagem implícita aí? Vamos ler. Agora vamos ler então, capítulo 8 do livro de Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, eles irão trazer para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Então se tratam tudo de coveiro, né? Jeremias 8, coveiro. Eu sou coveiro, meu número é para ter sido Jeremias e o número 8 eu gosto. Ó, estamos no caminho, né? Versículo 2. E eles os espalharão perante o sol e a lua e todo o exército do céu. A quem eles têm amado e a quem eles têm servido e após quem eles têm andado.
E a quem eles têm buscado? E a quem eles têm adorado? Eles não serão reunidos, nem serão enterrados. Eles serão por esterco sobre a face da terra. Esses são os passageiros, tá? Ai, que loucura, cara. Ah, desculpa. Eles são os passageiros, que vão morrer todo mundo, vão jogar todos os ossos, vão morrer tudo esterco. Versículo 3. E a morte será escolhida ao invés de vida, por todo o remanescente daqueles que sobraram desta família maligna. Ah, não, esses são os estagiários. Stefano, estagiário, filho da puta, né? Em todos os lugares para onde eu os tenho impelido, diz o Senhor dos Exércitos. A minha leitura tá ruim pra caramba, hein? Eu já fui bom nisso, na dicção e tal, de lei e tal, mas tá ruim. Essas palavras também daqui deles não são muito atuais, né? Vamos combinar. Pecado e julgamento, versículo 4. Além disso, tu lhes dirás: assim diz o Senhor, eles cairão e não se levantarão? Desviar-se-ão e não retornarão? Onde está querendo chegar com essa história, tio? Por quê? Pois se desvia este povo de Jerusalém por uma aposta perpétua? Apostasia? O que é uma apostasia? Eles agarram-se firmemente ao engano, eles recusam-se a retornar. Versículo 6. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Nenhum homem arrepende-se de sua perversidade, dizendo: o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Enfim. 7. Sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga marinha e o grou e a andorinha observam o tempo todo de sua vinda. Porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Faltou as capivaras aqui nessa história. 8. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que certamente em vão fez ele isto. A pena dos escribas é vã. Não me perdi. Agora vamos para o 9. Os homens sábios serão envergonhados. Eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. E que sabedoria há neles? 10. Falta pouco, pessoal. Vai até o 22. Portanto, darei as suas esposas a outros... e os seus campos para aqueles que os herdarão. Pois cada um, desde o menor até o maior, é dado a ganância, desde o profeta até o sacerdote. Cada um deles comporta-se falsamente. 11. Porque eles curam a ferida da filha. Eu tô dando umas pausas que não precisa aqui, tá ligado? Porque eles cusam a ferida da filha do meu povo. É uma pergunta? Não, uma afirmação. Porque eles cusam a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo: paz, paz. Quando não há paz... Mas aí acabou assim. 12. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram a abominação? Não. De modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento da sua visitação, serão desmoralizados, diz o Senhor. O colega ali já está no segundo. Não sei se é colega, mas tem cara de velho aposentado, arranjando motivo social para sair de casa, só para não ficar aturando a velha gritando nos ouvidos dele. Tem que arrumar o chuveiro, tem que arrumar o telhado. Quem nunca, né? Ó, mais um chegando aqui. Esse aqui é um ponto bom pra mijar e parar. Só não pra receber corrida. Já vou sair daqui, vou ali em direção ao hospital de clínicas. O trânsito tá finalizando por aqui, perdi o foco, literalmente. Se é que tive em algum momento. Só queria comentar uma coisa
esqueci de falando de... Esses dias como hoje são os piores para se trabalhar em Porto Alegre. Não sei se na sua cidade é assim. Por quê? Dia útil, meio de semana, né? Dia útil, meio de semana e com um sol maravilhoso. Só que ontem choveu e anteontem choveu também. Então as pessoas ficaram em casa ontem, ansiosas. E aonde elas estão agora? Tudo na 24 de outubro. Tá um caos passar pela 24 de outubro. Enlouquecedor passar pela 24 de outubro. Então é isso. Não tocou nem pra mandar a merda o Comfort. Então deixa eu ligar o X aqui pra passar um pouquinho de raiva. 2h55. Tô aqui ainda. 13h02 já. Mesmo lugar. Queria compartilhar com vocês. Mandei uma mensagem pro Pretinho Básico. 17 pilas pra Jardim Floresta. 29 minutos, vai se fuder, tio. Eu não contextualizei bem a história aquela hora ali, tá? Eu cheguei no posto, não queria muito me alongar. Nota 1 pro Feta, lembra? Que ele colocou que a gente tem que... Eu tentei falar, na verdade, né? Que a gente tem que agradar os passageiros, enfim. E daí o Alexandre Medeiros, acho que é isso, né? Chará do Fetter, por sinal, Rua Encantadora. Não. Me mandou mensagem aqui. O Alexandre é seguidor, tá? Não é o Fetter, no caso. Ah, tu viu lá o Pretinho falando da gente, não sei o que. Disse, já sei. Vou mandar uma mensagem pra Amanda. Amanda é a chefe deles, né? Não sei se vocês sabem. Que faz aniversário no mesmo dia que eu, por sinal. E foi ela que me... pegar na Ramira pra levar pro Carrefour da Partenon. 58 centavos um minuto. Não tem nada, não tá sobrando nada pra fazer hoje, pessoal. Enfim, eu mandei mensagem pra Amanda, vamos ver se ela me responde, tá? Me colocando à disposição pra falar lá com eles. Assim como que vai a merda, se bater na porta e só, quero falar. Imagina se toca, imagina se cola, hein? O 0 eu já tenho, né? Agora buscar humilhação. E daí, se por acaso não rolar uma resposta da parte dela, o que eu duvido muito, no Instagram, porque da outra vez ela foi na hora me respondeu. Se não rolar, a gente vai invadir a rede do Pretinho. Invadir não, né? Vamos se colocar no nosso lugar. Mano, vamos mandar umas mensagens pra eles lá, 24 de outubro, pegar na Ramiro, 14 minutos para 10h50. 24, 14, 40. Não vou pra 24. Acabei de passar lá, tá uma merda, aquela 24 de outubro lá. Um arrasto, tudo parado. Agora 23 pra Viamão eu vou. 23 Viamão eu vou. Interessa quantos quilômetros? 18 pode ser? Que agora é rápido, né? Podemos voltar depois. Agora é rápido. 8h25, não, mínima 10. Assim eu tô já, faz tempo. Enquanto eu mandava pra Amanda ali, falando com ela, e que ia com o dedo, com o braço aqui já tá forte, ó. De tanto fazer esse movimento que assim, ó. Só cancela, só recusa, só cancela, só recusa, só cancelação no nosso, só no nosso. 21 pra onde Assis Brasil. Ó, alguém pegou mais rápido do que eu. Se bem que ia demorar quanto tempo? 36 minutos pra 21 pila. Nessa corrida, segundo Guigo. 11 pila pro Intercap, vamos dar. Tudo peixado, né? Impressionante. Desse aqui que eu tava escutando. A penúltima viagem que eu levei a moça lá pra Dona Laura, acho que nem gravei, né? Não gravei. Foi tossindo a viagem inteira. Ela tossia de lá e eu tossia daqui. Graças a Deus pelo menos parei de tossir. Mas o beleza está cheio, tô fanho. Eu cheguei ali no Dona Laura, passei raiva, liguei X, passei mais raiva. E achei uma Comfort. Depois de, sei lá, parado ali na Florêncio, no meio de uma obra, na entrada dos caminhões, não tava entrando nenhum caminhão, parei ali, disse, não, vamos esperar, quando chegar um caminhão, sai. E recusei. E mínima 10, e nada. Nem a merda me mandando. Então com essa corridinha busquei ali na Protásio com a Miguel. Trouxe aqui Partenon, Tobias Barreto.
A moça entrou, me cumprimentou, agradeceu, não sei o que e começou a descer. Tá todo mundo pesteado. 4, 7 da tarde, tô cansado, olha. Eu tô cansado, pessoal. A realidade é essa, sabe? Tô cansado fisicamente, essa gripe tá me tirando energia. Não dá pra dizer que eu tô gripado, assim, tipo, não tô com dor no corpo, não tô com... Eu tô com o nariz entupido, tô com tosse, né? Atrapalha, não é a mesma coisa que o cara tá lá 100%, né? Pá. Isso não me impede de trabalhar. Tanto que eu tô aqui, né? Trabalhando, dando no meio. Mas que não ajuda, não ajuda. E aí quando o cara tá meia boca, o estagiário tá afim, a temperatura tá úmida, acho que tá 180% de umidade hoje, de tão abafado que tá. Cansativo, sabe? Só no nosso. Tem que ligar X, passar por mais um pouco de raiva. Tô no bairro que aqui é difícil pegar comfort mesmo. Bairro Partenon, um dos bairros mais antigos de Porto Alegre. Por sinal, essa rua, eu gosto de vir nessa rua, de ver as casinhas que tem. Tudo casinha antiga, casinha de vó, sabe? Sei lá, deve ter 80, com exceção de uns prédios outros que já construíram, né? Mas aqui, por exemplo, à direita, olha só que casinha bonitinha essa aqui, ó. Não dá pra ver muito bem porque aqui é tudo com grade, né? Porque nós estamos do lado da... Não vou falar muito. Aqui, ó. Olha só que casinha bonitinha essa aqui. Tem o alicerce ali dela, que eu não sei como é que chama. Aquelas pedras rosa, né? Pedra grés, pode ser? O pessoal da obra aí que entende disso. Que era bom que os italianos faziam vinho, né? E a parte de cima, até achei que fosse de madeira, mas não é. Acho legal, assim, o bairro Medianeira é a mesma coisa. Tem várias casinhas assim, tu fica olhando assim, parece que tu voltou no tempo, parece que tu foi pra Jaguarão. Vocês conhecem Jaguarão? Não sei como é que tá hoje, faz uns 20 anos que eu não vou ao Jaguarão. A família da mãe dos meus guri é de lá, então durante um tempo eu frequentei Jaguarão. E adorava lá pela vibe e tal, interiorana, faroeste, assim. Comprava uns vinhos, Rio Branco também, que ninguém é bobo aqui, né? Rio Branco, no Uruguai, ali do outro lado da ponte. As casinhas de Jaguarão, se parece que, né, fizeram lá nos anos 1900 e nunca mais teve evolução. Não sei como é que tá hoje, né? Mas enfim, eu achava muito legal a vibe da cidade. Cidades do interiores tradicionais como Alegrete, Bagé, né? Lavras do Sul, Rosário, tem essas características, os casarios antigos e tal. Isso aí pode ser pauta do Diário de Uber na estrada, hein? Bagé nunca fui na minha vida e tenho uma curiosidade imensa. Tá, já tá anotada, Bagé eu vou, mesmo que não tenha aplicativo lá, né? Lavras do Sul também nunca fui. Isso aqui é uma cidadezinha entre Bagé e Santa Maria. Caçapava do Sul tem um cerro lá, parece que é bonito também, que também fica na região entre Bagé e Santa Maria. Rosário, eu só parei pra almoçar uma vez quando fui no Livramento. Livramento, por que não lá buscar uns vinhos, né? Uns Red Bull, uns energéticos. Esse vai ser o meu projeto. Daqui a 5 anos eu só tenho que definir a data certinho pra jogar pro universo. Para os patrocinadores começarem a se organizar, né? Já tô mandando uns e-mails pra Car House, pra Carway, pra Toyota, porque sim, eu quero um Corolla Cross. É esse o nome, né? Aquela SUV bonita que agora tá cheia aqui em Porto Alegre da Brigada. Híbrida, né? Vou adesivar ela toda, ficar bem bonitona. Colocar umas câmerazinhas aqui já pra ficar tudo preparado. Que daí, como eu vou estar adesivado nas cidadezinhas do interior, o pessoal vai entrar no carro e perguntar: o que é isso? Aí eu já vou estar pronto, já dou play e já gravo. Enfim, essa vai ser a minha vida. Tirando onda, criando conteúdo, fazendo aplicativo, carregando gente, conversando, trocando ideia. Que merda. Mas pra isso tem que passar por essa fase terrível. E por essa gripe também. E não é que a Amanda respondeu? Não precisem invadir as redes do Pretinho Básico pedindo o diário de um Uber na bancada. A Amanda me respondeu. Mas não, eu não vou na bancada do Pretinho Básico. É claro que não, né?
Foi só um devaneio como eu respondi pra ela a minha parte. Enfim. Ele respondeu. Escutou, me mandou um áudio de quase 3 minutos. Querendo que eu contextualizasse ela, qual é a minha reclamação. Infelizmente a minha reclamação, né? Não é a Amanda que não é o Pretinho Básico que vai responder. Claro que seria um baile do canhão, né? Mas eu acho que eles não estão talvez interessados em comprar essa briga, ou não, será? Enfim. Tô aqui no Pegos, 10 para 5 da tarde. Quando eu tava chegando aqui, tava tudo vermelhinho, 475. Eu fui no banheiro, me agarrei, liguei o modo PET para não perder o dinâmico. Funcionou, tá ali mais 475. Só que agora já tá tudo desmaiado 1,50. E o que o estagiário faz nessas horas? Primeiro que ele te deixa de castigo, tempão, pra te mandar a corrida. E quando te manda uma corrida ou pra tu recusar e perder a dinâmica, ou pra tu te aceitar e te arrepender de fazer a corrida. Entenderam, né? Por exemplo, vai tocar agora uma Mari Quintana lá, pagar 22 pilinhas com 475. Deu recurso, não faço. Ou então me deixa esperando. Daí me deixa esperando. Eu tô mal posicionado aqui no Pegasus, não é bom esperar a corrida, porque eu tenho que ir ali pra... Vou ali pra São Luís. Na verdade eu tinha que ir pro Clínicas, mas vocês têm noção como é que tá Ipiranga agora, né? Vocês têm noção como tá a tranqueira da Ramiro agora, né? Tá pensando no Medplex, mas eu tenho que fazer a volta pela São Luís, né? É isso aí. Vou lá pro lado do Medplex. Olha aqui no Domingos Crescente, na próxima rua, depois da Princesa Isabel, à direita. Eu acho que ali tem demanda. Bem que esse dia eu fiquei aqui uns 20 minutos passando raiva também. Não tocava nada pra eu fazer. Enfim, 10 para 5 da tarde. Tô aqui no cruzamento da Princesa Isabel com a São Francisco, Marco Santana, esperando meu principal passageiro do dia, o próximo. Isso só acontece com quem pede o carro dentro de casa, falei pra ele. Oi? Como assim? Respondeu. O elevador só demora quando tu pede o carro dentro de casa. Fez-se um silêncio da viagem. Coisa mais linda. Mais um passageiro bloqueado e mais um passageiro doutrinado com sucesso. Falei mais coisas pra ele. Mas se eu te contar, eu vou ter que te matar. E sim, eu estava a 15 segundos de distância. Poderia ter baixado a guarda? Claro, com certeza. Deveria? Sem dúvida nenhuma. Porque estou correndo o risco agora de um reporte. Pelo menos um tratamento rude, uma nota 1 eu devo receber. E quanto a isso, está tudo certo. Agora, para mim não existe argumento, não existe justificativa, não existe situação que justifique o cara pedir um carro dentro de casa. Não tem. Ah, mas tu estava 15 segundos, foda-se. Vai escutar. Ainda mais que se entrar mudo sem calado, não vai escutar nada, porque não vai ser eu que vou puxar uma discussãozinha também. Agora, se o cara entra, ai, Daniel, desculpa, cara, foi mal aí, perdão, o elevador demorou. Não, o elevador só demora pra quem tá dentro de casa. Não. 33 pra onde, Assis Brasil? Quantos minutos? 34. Assis Brasil, 411. 4111, onde é isso? Lá no Cristo Redentor. Não vamos fazer. Vou perder muito tempo e depois pra encaixar vai ser difícil. Mas a relação tava boa. 4111, 3500 é o 3535 é o Romulo Lindóia, né? 4111 então deve ser depois do triângulo. Não, ia demorar uma vida inteira. Tá dando 34 minutos ali, eu acho até que é pouco. Acho que até que é mais, na verdade. Eu nem vi onde tinha que buscar. Tô aqui na Zen, então, trouxe os rapazes ali da São Francisco. Tava ali no Pegos rateando. Quando eu saí ali, desliguei o take anterior que eu tava gravando. Tocou pegar na própria São Francisco, assim, a menos de uma quadra de distância. 15 segundos, se demorei foi muito. Mas veio a mensagem: perdão,
já estou descendo, depois de quase 1 minuto de espera, e depois de mais de 2 minutos, eu esperei, porque a corrida foi boa, 12 pila pra cá, pra Carlos Barbosa. Deu 8 minutos a viagem. E então foi boa, tá tudo certo. Mas ele escutou. E foi bloqueado também. 4. Vou dar bem real pra vocês. 7h22 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na rua 7 de Abril, bairro Floresta, onde eu acabei de trazer essa moça que tá parada ali, terminando de teclar no celular dela. Do outro lado da PUX pra cá. Estou me sentindo completamente derrotado. Como se não tivesse mais força, como se não tivesse mais o que fazer. Esse é o sentimento que eu tô. Esse carro tá fedorento. Essa umidade, né? Sei, um cheiro de nhaca. É isso mesmo, cheiro de nhaca tá esse carro. Eu tô limpinho, tudo bem, né? Já fazem 9 horas que eu tomei banho. Mas enfim. Me sentindo completamente derrotado. Me sentindo completamente... Não sou eu. Oi, boa noite, moça. Tudo bom? Boa noite. Tudo certo. Tu vai pra onde? É pra Jandaia-Mirim, ali Não. na Marilã. É, mas não é comigo. Ah, desculpa. Acontece. Nossa, desculpa. Teu carro deve estar chegando aí. É que apareceu que ele avisou que chegou hoje. Deve ser outro. Jandaia-Mirim, eu não sei onde é isso. Enfim, olha só, o carro dela é um Palio preto. Palio preto. Ah, é Fiat também? Ah, deve ser por isso que ela... Não, minto, é um caralho preto. E a placa final C38. O meu é um Cronos da Fiat branco, sedã. E o final G07. É impressionante. Eu devia ter levado, né? Devia ter levado até ali a esquina. Poder deixar meu colega empenhado que tava ali esperando já. Ai, que loucura. Pelo menos gerou um take, uma descontração. É pra isso que eu vivo. Cala a boca, Sara. Antes de finalizar o vídeo, 8h05, tô indo aqui no posto da Brino mijar. Agora tô nessa vida, mijo a cada hora mais ou menos. Enfim, tá tudo certo, nada resolvido. E não, pessoal, eu não vou comprar um suco do Zafari, uma garrafinha de iogurte de 1 litro para mijar dentro do carro, ou mesmo fora se for o caso. Ontem, só para contextualizar, eu estava no centro histórico de Porto Alegre. Não tinha como eu parar em lugar nenhum para mijar. Vocês acham que eu nunca mijei no cantinho numa árvore dessas? Se eu estivesse agora na Américo Vespucci, por exemplo, num apuro, como eu estou agora, num apuro que eu estava ontem, certo que eu parava aqui nesse container, por exemplo, e mijava, e tá tudo certo. É que ontem realmente a situação era de apuro, mas eu estava num lugar que eu não podia descer do carro, primeiro que não tinha nem onde estacionar no meu trecho que eu fiz ali, se vocês repararam, entre a Duque e o posto da Patrocínio. E outra, no centro histórico com pessoas passando e tal. Enfim. Mas obrigado pela dica da garrafinha de 2 litros de iogurte, né? Ou do suco do Zafari. Mas eu queria falar outra coisa. Hoje mais cedo eu levantei a história do Fetter, né? Do Pretinho Básico, que ele falou que a gente tinha que servir o passageiro de alguma maneira, da melhor forma possível. Não está errado nessa colocação, mas dando a insinuar que, enfim, que o nosso tratamento deveria ser de motorista executivo. Foi essa a leitura que eu fiz. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas, se quiserem conferir, procurem lá no Spotify o podcast do Pretinho. Episódio de hoje, 4 de junho de 25/13. Daí eu mandei uma mensagem para a Amanda Shin, que é o chefe deles, que eu já comentei isso mais cedo. E só queria repercutir no programa das 18 horas. Eles voltaram no assunto. Daí leram 2 e-mails de ouvintes, motorista de aplicativo aqui da região. Um deles se identificou, é Anderson, e o outro não se identificou, ou eu não peguei o nome dele. E foi legal que foi um de cada ponto de vista, né?
Um concordou com o Fetter, sim, que a gente tem que, né, bajular passageiro, baixar som, ligar ar, fazer o que eles querem. E o outro não, não, só um pouquinho, né? O carro é meu e eu vou escutar o que eu quero. Mas só para salientar, pessoal, eu sou dessa opinião. Eu vou escutar o que eu quero, eu vou escutar, se tiver tendo um jogo do Inter ou do Grêmio ou do Brasil de Pelotas e eu tiver a fim de escutar, eu vou escutar minha música, eu vou escutar, né? Eu vou ligar o ar quando for conveniente pra mim, né? E não porque tá na preferência do ar frio, do ar quente, da puta que pariu. E não deixo de ligar o ar. É só eu querer, se eu precisar de alguma maneira, já tô quase ligando agora, por exemplo, só porque eu fechei os vídeos, tá abafado pra caramba. Então essa é a minha opinião, é assim que eu trabalho, tá? Eu faço tudo pro meu conforto, a música, a temperatura, inclusive a limpeza do carro, né? Eu sou dessa opinião. Mas sempre com respeito, né? Tipo, por exemplo, em relação ao som, que foi o assunto pertinente, então nunca vou escutar mesmo pretinho, ou um jogo, uma música, volume alto. Eu vou escutar ali, ó, baixinho, de forma a não incomodar o cara, né? Eu não quero agradá-lo, eu só não quero incomodá-lo. Então, foi a opinião. O que foi contra o Fetter tem essa opinião que eu acho que a grande maioria dos motoristas que eu conheço tem também, que a gente tem que fazer as coisas pro nosso conforto, né? E o outro rapaz lá que mandou um e-mail também, ele disse que o Fetter tinha razão. Eu disse, sinto muito, meu amigo, mas vocês dois não têm razão. Nem tu, nem o Fetter, né? E nem o Adams também, que defendeu o Fetter. Mas enfim, feito esse registro, vou mijar aqui e esperar a primeira pra casa. Sem direcionar por enquanto, mas já tô de saco cheio por hoje. Parecia uma viagem do Flash, essa do Álvaro. Só abriu a boca perguntando no final se eu já conhecia o condomínio. Eu disse, já conheço quase tudo nessa cidade, meu amigo. Ainda mais na zona sul de Porto Alegre. 9h15, peguei o Álvaro lá na Salgado Filho e trouxe aqui pro condomínio Supera, na Cavalhada. Entrou mudo, saiu calado. Ele não fez um ruído durante toda a viagem. Durante duas oportunidades, 2 vezes eu olhei pra trás pra ver se estava tudo bem. E o cara paradinho aqui, olhando pro horizonte. E quando eu cheguei, já entrei rasgando no recuo. Te já conhecia aqui? Se eu te contar, vou ter que te matar, falei pra ele. Chega por hoje então, 9h15, não sei se eu fiquei a 30 metros do Zafari, onde tem que passar antes de chegar em casa, comprar algumas coisinhas que estão faltando pra semana. O que der pra comprar, na verdade, né? Porque, enfim. Que dia pra se apagar. Mais uma quarta-feira tenebrosa. E as quartas têm se repetindo como a nova terça, né? Antigamente, já posso te falar que antigamente, logo quando eu comecei, o pessoal não gostava das terças. Eu já dei minha opinião sobre isso aqui. Eu adorava as terças. Eu aproveitava o vácuo do pessoal que não trabalhava e me divertia às vezes. Hoje os dias terríveis têm sido as quartas-feiras, ainda mais com sol depois de um dia de chuva. Todo mundo saiu pra rua hoje, o trânsito ficou caótico no final de tarde e eu não aproveitei porra nenhuma. Porra nenhuma. Aliás, não tinha o que aproveitar, na verdade, só passei raiva no meio do trânsito das tranqueiras. Então é isso, pessoal. Só pra lembrar, então, fique off, tá? Vamos continuar batendo essa tecla. Se tu não concorda, só não atrapalha, por favor. Porque não tem como piorar mais do que já está. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhe suas redes sociais e que não foram afastar imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo.